Em 2017, a escritora e jornalista Jaqueline Conte ouviu batidas repetidas em uma das janelas do seu apartamento, em uma região bem arborizada de Curitiba. Intrigada, constatou que um passarinho azul é quem se debatia contra o vidro, como se tentasse atravessá-lo. Foi só o começo das visitas. Pelos próximos 3 anos, sempre no início das manhãs, a pequena ave aparecia junto à janela. O novo amigo se tornou uma obsessão. Jaqueline passou a fotografar e filmar as aparições do visitante. E pesquisando, descobriu que se tratava de um macho da espécie Saí azul. A relação entre ambos foi além. O passarinho deu asas ao já aflorado lado poético da escritora e a inspiração rendeu um livro. Que, lançado em 2019 pela Insight via financiamento coletivo, Passarinho às 8 e pouco conta a história de como as visitas diárias de uma pequenina ave intensifica a relação de cumplicidade de mãe e um filho, em um universo perpeçado pela poesia. No livro, inspirada pelo passarinho, a mãe escreve um poema, o que acaba incentivando o filho. Uma história sensível sobre o afeto e o processo criativo. Um spoiler. No fim, o menino consegue escrever sua própria poesia e recebe um abraço da mãe. Por vários dias, um sorrisinho teimoso passarinhava no rosto dos dois, escreveu a narradora. Final mais lindo. O livro impresso foi só o ponto de partida do projeto. Jaqueline oferece aos leitores um hot site, acessível por meio de um QR Code, em que o universo do passarinho às 8 e pouco se desdobra em riquíssimos conteúdos extras. Há, por exemplo, áudios com narração das histórias, em português e em inglês, e por voz masculina e feminina. E uma relação com mais de 30 músicas que mencionam pássaros. Em uma das sessões, Jaqueline entrevistou ornitólogos que explicam por que os passarinhos se debatem contra vidros e espelhos e trouxe fotos das 30 espécies de saíras já catalogadas. A própria Jaqueline se tornou uma especialista em aves. Em outro campo, os leitores são convidados a escrever uma poesia e, em troca, recebem o poema feito pelo personagem do livro no ato final. Além disso, a autora publicou as fotos e os vídeos que fez do passarinho que a visitou por 3 anos e que inspirou a história. Eu estava fazendo mestrado em estudos de linguagem e tecnologia, estudando livros interativos para crianças. Eu estava muito nessa discussão de que o digital pode contribuir na questão da interatividade, da multilinguagem, e é algo que deu super certo. Os retornos são muito bacanas. Disse Jaqueline, que hoje mora em Coimbra, Portugal, onde faz doutorado em materialidades da literatura. Passarinho às 8 e pouco é o segundo livro da autora que consolida uma inflexão profissional, que ela vinha impondo à sua vida ocupacional. Formada em jornalismo, ela já havia trabalhado em redações de jornais, em agências de assessoria de imprensa e em órgãos, mas a rotina jornalística já não lhe fazia muito sentido. Em 2014, Jaqueline pediu demissão do Ministério Público do Paraná, onde atuou como coordenadora de comunicação ao longo de 12 anos. Procurando novos caminhos, começou um curso de patisserie e entrou em uma pós-graduação em economia criativa. Por causa da filha, Ana Sofia, já vinha emergindo na literatura infantil. Foi um processo de busca de algo que fizesse um sentido maior na minha vida. No Ministério Público do Paraná, o trabalho era muito importante, mas era reativo, porque o Ministério Público age denunciando quando algo já deu errado. Eu queria trabalhar com algo leve, para que coisas boas continuassem boas. Meu objetivo era que as crianças gostassem de poesia e continuassem gostando por toda a vida, disse Jaqueline. Era um caminho que tinha a ver com a Ana Sofia e tinha a ver com o que eu estava estudando na pós, acrescentou. Nessa esteira, ela estreou com Na Casa Amarela do Vovô, Joaninja Come Jujubas, publicado em 2016 pela Mercado Livros. A publicação traz 28 poemas
e um incentivo aos pequenos leitores para interagirem com o texto, desenhando ou escrevendo sua própria história. Os poemas estão nas páginas pares, do lado esquerdo. Nas ímpares, no lado direito, é o espaço para que a criança se aproprie do texto, faça um desenho ou crie seu próprio poema. A ideia é que a criança converse com o texto que está ao lado, contou a autora. O livro foi adotado por 3 escolas de Curitiba. Em uma delas, o Centro Educacional Dó Ré Mi, a obra foi trabalhada em sala de aula com todas as turmas, de 2 a 7 anos de idade. As professoras liam os poemas para os alunos e, a partir das imagens sugeridas pela autora, inspiravam e estimulavam as crianças de diversas formas. No poema da Casa Amarela do Vovô, por exemplo, as docentes distribuíram pincéis e tinta amarela para que os alunos pintassem e aprendessem sobre a cor. Em um texto sobre carambola, as professoras apresentaram a fruta aos alunos. Foi uma coisa fantástica, porque todas as atividades eram pensadas a partir do livro. No poema da Joaninja, foram ao quintal da escola e encontraram uma joaninha. No fim do ano, os alunos fizeram um show e me convidaram para assistir. Foi um livro muito especial por ter tido esse tipo de vivência, disse Jaqueline. Da Casa Amarela do Vovô, Joaninja come jujubas. Já teve 4 tiragens, com o contrato encerrado com a Mercado Livros. O livro deve ganhar novas edições, a partir de outros projetos. Por meio de um deles, a obra terá 5.000 exemplares distribuídos gratuitamente pela Pega Aí, Leitura Grátis, um projeto de incentivo à leitura criado em Ponta Grossa, no interior do Paraná. Nas próximas edições, a autora vai incluir 11 poemas que escreveu em parceria com a filha. Ana Sofia está radiante porque vai ter as poesias dela publicadas. A gente sempre leu juntas quando ela era criança. Foi sempre um momento bacana em que surgiam perguntas. Sempre tivemos essa cumplicidade na literatura. Eu não lembro de quem foi a ideia, mas foi um processo muito gostoso. Eu ia jogando a bola, ela pegava e devolvia. Ela é muito boa, muito perspicaz. Saíram coisas muito divertidas, contou. Jaqueline sempre teve esse olhar aguçado para a poesia. Sexta filha de um casal de agricultores, ela nasceu em Maringá, no interior do Paraná, e aprendeu com os pais, Elídio e Ermelinda Conte, a botar reparo nas coisas simples que a rodeavam. Eles eram muito detalhistas. Era o tempo todo. Olha aquela plantinha na horta, olha aquela flor. Eles me despertaram para olhar a beleza das pequenas coisas, disse a escritora. Afinal, poesia é ter um olhar diferente sobre alguma coisa e não ficar naquela relação ou é A ou é B, definiu. Já na escola, Jaqueline se destacava pela qualidade dos seus textos e pela inventividade que expressa em cada um de seus escritos. Assídua frequentadora da biblioteca, lia um livro atrás do outro, pegando referências. Ainda na pré-adolescência, estabeleceu uma relação próxima com a professora Leila Mari, que enviava os poemas da aluna a um dos jornais da cidade que os publicava. Foi um incentivo e tanto para a menina que sonhava com as letras. Ela também me dava uns toques bacanas. Foi uma grande referência, tanto que até hoje somos amigas, revelou a escritora. No fim de 2019, Jaqueline publicou seu 3º livro, Os Jornais de Geraldine, editora Arte e Letra, que também foi inspirado a partir de uma experiência própria. Em um domingo, a autora lia Folha de São Paulo, quando parou para refletir sobre o obituário. Somou a idade de todas as pessoas listando naquela seção do jornal e se impressionou. Deu exatamente 2.000. 2.000 anos de história. Imagina quantas histórias não tem por detrás de cada nome daqueles que estavam no obituário. Refletiu. Em seu livro, Geraldine é uma menina que tem a mania de todos os dias anotar nomes que lê no obituário e que considera interessantes. O pai da protagonista percebe o hábito e a convida a executar um projeto secreto. Conversar a respeito de cada um daqueles nomes para, a partir disso, a menina escrever uma história para uma daquelas pessoas. O pai de Geraldine é o administrador de um cemitério. A questão da morte está presente, mas esse não é o grande lance do livro. Não é um livro para falar de morte, mas para celebrar a vida. As histórias que as pessoas têm em vida, apontou.
Entre as aulas do doutorado e a nova rotina em Coimbra, onde mora com o marido Ricardo, Ana Sofia e a cachorrinha Vênus, Jaqueline se desdobra em novos projetos. Mesmo à distância, continua fazendo parte do Era Uma Vez, um coletivo que reúne mais de 30 escritores e ilustradores de Curitiba. Em razão da pandemia, os eventos do grupo têm transcorrido exclusivamente pela internet. Paralelamente, a escritora se prepara para lançar um livro de poesia para adultos e, de quando em quando, empresta seus versos para que o músico Ronald Magalhães lhes vista com música. Paralelamente, vai lançar 2 de seus livros em Portugal, além de estar trabalhando em um projeto relacionado ao escritor-poeta Sidônio Muralha, que nasceu em Portugal, mas viveu parte da sua vida aqui no Brasil. Eu me encontrei nesses universos e quero continuar assim. A poesia e literatura infantil ocupam uma parte grande de quem eu sou. Tanto que eu me apresento como escritor infanto-juvenil e poeta. Disse. Você é um poeta.